Muito bem, vamos lá. Então, um conceito básico de revelação. Essa é uma palavra que nós usamos na teologia, porque nós falamos sobre revelação quando o tema é o estudo da palavra, né? Bibliologia. Porque nós entendemos que a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a revelação dada por escrita de quem Deus é para nós e também dos seus propósitos. Por isso, a Bíblia é uma revelação de Deus. Por isso que o primeiro subtema aí que nós vamos estudar é revelação, tá? Que significa manifestar o que estava oculto. Então nós podemos definir a revelação dessa forma dentro da teologia. A ideia é que o conhecimento de Deus, quem Deus é e os seus propósitos, era algo que no passado estava oculto, em trevas, velado. E Deus, por iniciativa própria, trouxe isso à tona. Aquilo que era oculto foi manifestado para nós, né? Essa é a ideia de revelação quando nós atribuímos a revelação de Deus. O conhecimento de Deus estava oculto e Deus revelou a nós. Trazer à tona o conhecimento de Deus. A revelação de Deus é a iniciativa dele. O que isso significa? A distância de Deus para conosco, seres humanos, é infinita, né? Deus, existencialmente falando, Ele é infinitamente superior a nós, essencialmente superior a nós. Nós vamos ver depois, quando nós estudarmos sobre quem Deus é, os seus atributos, que um dos atributos dele é que Ele é transcendente, Ele está infinitamente acima de nós. Seria impossível por nós mesmos, pelo nosso intelecto, a nossa capacidade, de alguma forma sondar Deus, conhecê-lo por iniciativa própria. Isso seria impossível para nós mesmos, dada essa distância existencial entre nós e Deus. Por isso a revelação de Deus precisa ser, logicamente, uma iniciativa divina. Deus, em determinado momento, tomou a iniciativa de se revelar para nós. Foi do seu agrado, da sua vontade, mostrar para nós em alguma medida quem Ele era e o que Ele queria de nós, tá? Por isso que nós dizemos que revelação é uma iniciativa de Deus, tá? E não nossa. 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra, poder eterno. Amém. Né? Olha aí que interessante a que aparece aqui, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. A ideia aqui é justamente de um ser transcendente, um Deus totalmente acima de nós, e nós, por nossa iniciativa, jamais conseguiríamos penetrá-lo, né? Conhecê-lo. Por isso que Paulo usa essa expressão, luz inacessível, uma glória eterna, uma majestade que é impossível ser sondada. Paulo fala um pouco sobre isso, né? Quão inescrutáveis os seus caminhos, insondáveis os seus juízos, lá em Romanos 11, né? No final do capítulo. Isaías fala assim: como o céu se altenho sobre a terra, assim os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Deus é infinitamente superior a nós. Por isso, novamente, a revelação é iniciativa dele. Logo, só podemos conhecê-lo porque ele decidiu se revelar a nós. Esse é o primeiro conceito de revelação. Os pré-requisitos para a revelação divina. O que é necessário para que Deus se revelasse a nós, tá bom? É isso que o tópico presente trata. Os pré-requisitos para a revelação divina. São 3. Então, para que esta aconteça, a revelação, é necessário pelo menos 3 elementos. O primeiro deles, a existência de um ser capaz de passar uma revelação, a existência de um ser capaz de receber uma revelação, e a existência de um meio, um canal, por intermédio do qual essa revelação
possa ser transmitida, né? Parece que é algo muito lógico, mas é importante a gente se atentar para esses 3 detalhes. Então, para que a revelação de Deus fosse bem sucedida, Ele teria que ser capaz de se revelar, nós teríamos que sermos capazes de entender essa revelação e precisaria haver um transporte, um canal, um mecanismo que essa revelação fosse transmitida para nós, tá? Algo comum entre aquele que se revela e aquele que recebe a revelação. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, a existência de um ser capaz de passar uma revelação. Deus é capaz de revelar-se ao homem e o faz de diversas formas. Então, existem várias formas, nós vamos ver ainda hoje, de maneiras que Deus se revela a nós. A Bíblia é apenas uma delas, mas existem vários outros canais de comunicação entre Deus e nós. A Bíblia é a mais precisa, clara, objetiva e fiel das revelações. A gente vai enfatizar sempre isso. Mas existem outros mecanismos, outros canais de revelação de Deus a nós seres humanos. As Escrituras, como eu disse, é um exemplo de revelação de Deus ao homem. 2. A existência de um ser capaz de receber uma revelação. Então, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso que diz Gênesis 1, 26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Significa que existem certos atributos de Deus, existem certas qualidades de Deus que Deus transmitiu ao criar o homem, ao criar o ser humano. Então nós somos portadores de determinadas qualidades, atributos divinos. Sendo que isso é o que existe de semelhança entre nós e Deus, e isso muitas vezes serve de canal de comunicação de quem Deus é para nós. Eu vou repetir isso mais para frente. Logo, ele é parecido com Deus, o ser humano, em alguns aspectos, como de existir sendo um ser racional e moral, e então compreender uma revelação racional e moral. Então, da mesma forma que Deus é um ser pensante, que tem uma ética, uma moral definida, nós assim também o somos. Então, isso é uma parte das semelhanças que Deus comunicou, transmitiu ao ser humano, na ocasião da sua criação. Nós somos racionais como Deus é, e nós somos seres morais. Nós fazemos distinção moral de atitudes que nós presenciamos ou cometemos. Isso é muito importante. 3. A existência de um meio por intermédio do qual essa revelação possa ser transmitida. A revelação de Deus ao homem nada mais é que uma mente infinita se revelando a uma mente finita. Isso é algo importante de ser destacado. Então, quando nós falamos que Deus se revela para o homem, nós estamos falando de uma mente com infinita capacidade, uma mente extremamente maior do que a nossa, tentando se revelar para uma mente limitada, finita, pequena, que é a nossa mente, se comparada à mente do Senhor. Tá? Para isso ser possível, é necessário uma diminuição voluntária do maior em favor do menor, intermediando-se através de um canal comum a ambos. Então, isso é muito interessante da gente perceber também. Toda revelação de Deus é uma humilhação de Deus a nós. Sempre que Deus vai se revelar para o ser humano, Ele se humilha, Ele precisa se diminuir para se revelar a nós. Seria impossível descrever o infinito em palavras limitadas e finitas, que fazem parte da nossa linguagem. Por isso Deus, Ele deve se comprimir, se humilhar, para que o ser humano consiga entender parte de quem ele é. Saiba de uma coisa, eu e você, nós nunca conseguiremos entender totalmente quem Deus é. Isso é impossível para nós, porque Ele é infinito e nós somos limitados. No futuro, quando nós estivermos na sua presença gloriosa, no paraíso, no estado eterno, certamente a nossa mente vai ser ainda mais capaz do que é hoje. Nós vamos conseguir certamente entender bem mais de Deus, mas nunca
saná-lo totalmente, nunca extinguir o conhecimento de Deus. Isso será impossível para nós. Por isso que nós temos uma vida eterna pela frente, para conhecer eternamente Deus, e nós nunca vamos poder dizer, eu já o conheço totalmente. Como é belo isso. Isso foi Cristo que conquistou por nós na cruz. Uma vida eterna, um relacionamento para sempre conhecermos quem Deus é. Por isso, toda vez, novamente dizendo, que Deus se revela para nós, Ele tem que se humilhar, tá? Então, nós vamos entrar mais em detalhes, eu não quero me antecipar. Os irmãos vão entender melhor daqui a pouquinho o que significa isso. Os tipos de revelação. Então, existe duas categorias para a gente enquadrar os tipos de revelação de Deus ao ser humano, tá? E a gente divide dentro dessas duas categorias. Então, as formas como Deus se revela ao homem estão divididas em duas categorias: revelação geral e revelação específica, ou também chamada revelação especial. As revelações de Deus ao homem estão subdivididas nessas duas categorias. A gente vai vê-las separadamente, o que elas significam e também os canais, os meios de revelação dentro delas, tá bom? Revelação geral. O que é a revelação geral? Como o nome também sugere, é a forma como Deus se revela a todos os seres humanos. Então, a revelação geral de Deus, a gente já vai dar exemplos daqui a pouco, é uma revelação que todas as pessoas do mundo possuem sobre Deus. Puxa, Leandro, eu pensei que havia muitas pessoas que não conheciam a Deus. Tem muitas pessoas que dizem não conhecer a Deus e que dizem não crer em Deus, mas é interessante que o testemunho sobre Deus, a revelação que Deus existe, atinge cada pessoa do mundo. Interessante, né? A revelação geral, a gente vai ver já alguns exemplos, significa um tipo de revelação da qual todos os seres humanos, desde o homem na cidade até aquela tribo que não tem contato nenhum com outras culturas, possuem. Cada pessoa do mundo tem essas revelações que nós vamos ver agora. É esse tipo de revelação que nós chamamos revelação geral. É um testemunho de Deus que atinge todas as pessoas do mundo, sem exceção, tá? Os três principais canais de revelação geral são, então, existem três tipos de revelação geral, né, que normalmente se resume, né, esse tipo de revelação. O primeiro deles, a própria criação de Deus, a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco. As leis do coração, essa é muito interessante também. E a própria sustentação divina. Esses três canais são um tipo de revelação, fazem parte da revelação geral, ou seja, elas atingem todas as pessoas do mundo, esses três meios de revelação. Mas vamos entender um pouco mais cada um deles. A criação. Então Deus se revela a todos os seres humanos através do que criou. Então a gente já vai ler o texto das Escrituras que mostra essa realidade. Mas esse canal, esse meio de revelação geral diz que através das coisas que Deus criou, Ele se revela para nós. Assim como você vê um quadro pintado, né, e tem a assinatura do artista que pintou, assim a criação de Deus está presente nela, a assinatura do seu Criador, de forma que o ser humano teria que olhar para a criação de Deus e reconhecer, existe um Deus infinitamente sábio, inteligente por detrás de tudo isso, por detrás dessa complexidade, majestade e beleza, que é o mundo que nós vivemos, que é o corpo do ser humano, que é as coisas à nossa volta, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse texto é importante, ele está na sua folhinha, e aqui a gente colocou ele extenso para vocês verem. Então Romanos 1, 18 a 23 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então Deus está falando aqui de que a ira dele se revela sobre as pessoas, aqui os incrédulos, aqueles que não
admitem a existência de Deus, aqueles que detêm, impedem a verdade pelas obras más, pela injustiça, tá? Então Deus está falando sobre essas pessoas. Por que a ira de Deus se manifesta sobre essas pessoas? Então, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É um texto muito claro, né? Você precisa anotá-lo aí, sobre revelação geral. É interessante a força desse texto nas suas expressões, porque ele diz: os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a própria divindade, claramente, não é de forma oculta, velada, nebulosa, é de forma clara, desde o princípio do mundo são reconhecidos, sendo percebidos através, esse é o canal, o meio das coisas que foram criadas. Salmo 8, tem a continuação do versículo, desculpa. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A Bíblia está falando, os homens são indesculpáveis quando eles dizem que Deus não existe, porque Deus se revela de forma clara, desde o princípio do mundo, nas coisas que criou. Por isso esses homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, a Bíblia afirma isso, tendo conhecimento de Deus, não deram a Ele a devida glória, antes se tornaram nulos em seus raciocínios, o coração ficou obscurecido. Pensando que eram sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus em semelhança da criatura. Ao invés de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. Em contato com a criação de Deus que exala uma mente infinita, divina, eternamente superior à nossa, ao invés de darem a glória devida a Deus na sua criação, o homem dá o crédito à criatura. A gente vê isso na história, tribos, né, civilizações levantando estátua de deuses diversos, né, de elementos da natureza, o Deus Lua, o Deus Sol, né, o próprio homem se endeusando. A gente vê esse tipo de divinização da criação na nossa história. É o homem dando crédito do Criador à criatura. Esse é o tamanho buraco que existe no homem, a corrupção do seu coração. O homem em contato com algo bom, que é a revelação de Deus na sua criação, ele responde de forma negativa, adorando a criatura no lugar do Criador. O próprio Salmo 8 também vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele se lembre, o filho do homem que o visite. Olha que interessante a reflexão do salmista. Senhor, quando eu contemplo a tua criação, a majestade da sua criação, subentende-se aqui, reconhecendo a tua grandeza também, eu pergunto, né, me chama a reflexão: o que é o homem para que o Senhor ainda se preocupe conosco, para que o Senhor ainda visite o homem? O que somos nós diante da sua criação, quanto mais o que somos nós diante do Senhor que fez tudo isso? O que somos nós na sua presença para que o Senhor continuadamente se importe conosco, nos visite, cuide de nós, se importe conosco, tenha compaixão de nós? O que somos nós diante da sua própria criação, quanto mais diante do Senhor, para que o Senhor olhe para nós. Então veja como a criação, de forma muito didática, instruiu o salmista, revelando a grandeza de Deus e a pequenez humana. Isso que é fazer teologia, a própria criação de Deus nos ensina.
Olha Salomão quando fala: preguiçoso vai ter com a formiga, em Provérbios, não tendo ela chefe, trabalha, ajunta, né? Ela tem iniciativa para o trabalho. Até quando, preguiçoso, você vai ficar deitado? Olha só como Salomão, usando a criação de Deus, a formiga, um inseto insignificante para nós muitas vezes, que nós pisamos para dar uma lição no preguiçoso. Como é interessante nós aprendemos com a criação de Deus. Deus, de forma muito didática, revelou atributos dele na criação, nos animais, nas estrelas. Deus fala que chama as estrelas pelo nome, e interessante, faça isso se você não fez, vai no YouTube e veja, né, os cálculos do tamanho do universo, 100 milhões de anos-luz, vê o tamanho das estrelas, o que sobra de nós nesse universo que nós vivemos, e Deus chama as estrelas pelo nome, Ele as conhece todas, né? O universo, as estrelas mostram a majestade, a grandeza do nosso Deus. E os homens, né, que estudam isso, ao invés de darem glória para Deus, muitas vezes ainda dão glória à criatura, ao acaso, né? Olha só, a gente está falando do macroscópico, mas o microscópico, a célula do nosso corpo, coisas tão pequenas, mas que funcionam em ordem tão bem. Partes do nosso corpo, o nosso cérebro, que o homem não foi nem capaz de desvendar toda a capacidade que existe no cérebro do homem, reproduzir a visão humana, a pele do homem, de cada milímetro existe tato, tudo isso que existe no nosso corpo, que foi criado por Deus, o homem não consegue reproduzir, entender na sua complexidade, mas ele não dá a glória devida a Deus. É interessante, nós fazemos uma comparação, mas ela é muito interessante de ser feita, né? Eu estava falando de um quadro, da mesma forma quando nós vemos um quadro pintado na parede, você logo supõe na sua mente que um artista muito habilidoso misturou aquilo e formou aquela pessoa, aquela paisagem. Se alguém dissesse para você: não, veio umas crianças brincando, chutaram a tinta, bateram, caíram no quadro e formou, né, essa paisagem, você acreditaria numa besteira dessa? É óbvio que não. Mas por que então é falado que a vida, que é muito mais complexa, tem variáveis infinitamente maiores do que um simples quadro, foi produzida ao acaso? Que a ordem que existe, que o design que existe no nosso mundo, no corpo humano, é toda a peça encaixada no seu devido lugar para que houvesse vida na terra, tudo isso foi obra do acaso. O homem dando crédito à criatura no lugar do Criador. Tão ridículo é dizer isso como um quadro feito de forma aleatória. Um quadro bonito precisa trazer à nossa mente a suposição de que alguém muito habilidoso e inteligente fez. Assim deveria ser o homem em contato com a criação do Senhor. Porque nela Deus deixou a sua assinatura. O Deus infinito, majestoso, é o Criador de tudo isso. As leis do coração. O que é falar das leis do coração? O que significa isso? Refere-se aos valores morais objetivos que a humanidade evidencia, os quais estão intrinsecamente ligados aos seres humanos, na maneira como esses foram criados, à imagem e semelhança de Deus. Então essas leis do coração, elas se referem a valores morais objetivos. Porque o que é um valor moral objetivo? A palavra objetivo, ela está em contraste com a palavra subjetivo. O que é subjetivo? Por exemplo, quando eu falo assim: o meu sabor de sorvete predileto é chocolate. Você pode discordar de mim e falar: não, o melhor que tem é de morango. Isso é algo subjetivo, cada um produz, né? É subjetivo a cada um. Quando a gente fala que é objetivo, significa que todos têm que concordar com isso, é algo comum a todos. Por isso nós que cremos em Deus e na palavra de Deus, nós afirmamos: existem valores morais, éticos, que são comuns a todas as pessoas do mundo.
Existem valores morais éticos que são compartilhados por todas as pessoas. Não é a cultura, não é a sociedade que impõe esses valores para nós. Eles já fazem parte intrínseca de quem nós somos. Ou seja, nós já fomos criados com essa moralidade ligada, inseparavelmente do nosso coração. Porque isso faz parte de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, lembra, é um ser moral e Ele compartilha a moralidade dele com o ser humano. Assim como Deus é santo, amoroso, paciente, benigno, né, compassivo, nós também somos essas coisas em uma medida menor, mas nós partilhamos dessa moralidade. Todas as pessoas no mundo nascem com a moral, com essa lei de Deus gravada nos seus corações. Olha só que interessante o texto aqui. Travou aí, André? Acho que deu uma travada. Vê aí. Texto de Romanos capítulo 2. Aí foi. Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que diz isso? Paulo está comparando os gentios com os judeus. Os judeus é o povo de Deus, que tem contato com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, e os gentios são aqueles que não têm contato com a palavra de Deus, no texto, tá? Aí Paulo está dizendo, olha que interessante, tem vezes que os gentios que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus, agem em consonância a ela. Eles não conhecem a moralidade da Bíblia, mas eles vivem ela, né? Interessante que às vezes a gente fala, puxa, tem pessoa que não é crente, que às vezes tem um testemunho mais ético e moral do que muitos crentes, né? Em outras palavras, é isso que Paulo está falando. O que significa isso? Quando alguém que não conhece a ética do reino de Deus, a ética, a moralidade de Deus, vive essa moralidade. O que isso significa? Isso significa que todos, inclusive essas pessoas, têm no seu coração uma norma da lei gravada dentro deles. Uma lei que vem de Deus. Lembra, quem é a base para a gente chamar algo de bom ou ruim? O que é a nossa base para a gente falar que algo é bom ou algo é ruim? É o próprio Deus, é o próprio caráter de Deus. E baseado no seu caráter, é que tudo aquilo que é bom é definido. E aquilo que é oposto a quem Deus é mal e chamado de pecado. Por isso, quem Deus é, o caráter de Deus, é a própria base para a gente dizer que algo é bom e errado. Por isso, a lei comum que existe no coração de todos testificam de Deus, que é a base de toda a moralidade que existe. E essa moralidade é comum, né? Se não fosse, nós não poderíamos dizer um para o outro, olha, matar é errado. Por que matar é errado? Porque amar, preservar a vida, é um bem comum a todos nós. E isso para todas as pessoas, até para aqueles que não têm contato com a nossa sociedade, né, urbanizada, civilizada, até para aqueles que nascem no meio de tribos e não tiveram contatos ainda com outras culturas, possuem essa mesma moralidade. Isso não significa que não existe, vamos chamar assim, de pecados culturais, né? Talvez um costume cultural pecaminoso que possa influenciar e aos poucos minando, né, o comportamento das pessoas. Nós nascemos com uma lei, uma consciência, isso que significa consciência. Sabe quando você faz uma coisa de errado e vem na sua consciência, puxa, fiz errado. O que é isso? É a lei gravada no seu coração. É isso que nós chamamos também de consciência. Pesou a consciência, é a lei que está no seu coração que falou, opa, o que você fez não é o que está aqui, não é o que está gravado aqui. Isso é um alerta para nós. O problema é que tem muitas pessoas que insistem no pecado e uma vez insistindo no pecado, no que é errado, mortificam a sua consciência, assim como o mentiroso. Tem pessoas que criam o hábito de mentir.
Na primeira mentira que ele contou, a consciência pesou, mas ele insistiu. Chega uma hora que a consciência fica inerte. E a mentira, que era algo que sempre lhe chamava a atenção, agora passou a ser um hábito da sua vida. Isso pode acontecer. Por isso que a consciência do ser humano ela é muito importante. E essas leis do coração testificam do Senhor, né? De forma resumida para a gente caminhar aqui. A sustentação divina. Deus não é apenas o criador de tudo, mas também o sustentador de todas as coisas. O responsável por manter a ordem macroscópica e microscópica. Ou seja, assim como a criação testifica de Deus, Deus não apenas criou, mas sustenta todas as coisas na sua mão. Sustenta em si mesmo todo o universo, toda a vida. Tudo está diante do Senhor. Ele é o sustentador das leis, das estações, da gravidade, do giro dos planetas, da nossa respiração, do fôlego de vida que há em nós, da chuva, do sol. Ele que coordena, sustenta e faz o ciclo perfeito de todas as coisas. E isso testifica sobre quem Ele é. Ele não apenas cria e vai embora, mas Ele cria e dá vida, sustenta todas as coisas. Essa é a ideia. Olha só que interessante. A ideia macroscópica é tanto do grande, microscópica do pequeno. Atos 14, 15 e 17. Aqui é quando os apóstolos, junto com Barnabé, foram em Listra. E eles fizeram milagres ali, as pessoas pensaram que eles eram deuses que veio até eles, né? E aí os discípulos, ele fala: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Os apóstolos estão testificando, Deus dá testemunho de si em mandar chuvas, estações frutíferas, dar alegria ao coração de vocês. É um bem comum, é uma graça comum que Deus estende a todas as pessoas, e nisso deveriam ser capazes de reconhecer: existe um Deus que sustenta a nossa vida, que preserva a nossa vida, que mantém a nossa vida e o ciclo perfeito de todas as coisas. É isso que está por detrás das palavras. Atos 17, aqui em Atenas, né, quando Paulo está diante daquele templo, aquela estátua ao Deus desconhecido, e começa a dialogar com os atenienses. Ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Ele é o Criador do tempo e do espaço, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós nos movemos e existimos em Deus, dentro de Deus. Deus é imenso, infinito, e Ele nos fez, e Ele nos preserva, mantém a nossa vida, a nossa respiração e tudo mais, assim como diz o texto. Propósito e conteúdo da revelação geral. Conteúdo. O que a revelação geral revela para todos? A existência de Deus. Porém, não revela o Evangelho de Jesus. A revelação geral, a única preocupação, vamos dizer assim, é mostrar que Deus existe. Porém, é impossível para o homem, através da criação, das leis do coração, da sustentação divina, da revelação geral, entender que Jesus Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna. Não é esse o propósito da revelação geral, tá? Por isso o propósito dela, ela se constitui um meio de condenação. Ela torna o ser humano indesculpável perante Deus. Lembra o texto? Tais homens são por isso
indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. A revelação geral é uma das formas de Deus dizer para o homem: olha, você não tem desculpa de não crer em mim. Não há justificativa de dizer: nunca ninguém veio falar do Senhor. Eu dou testemunho desde o princípio, de forma clara, dos meus atributos, do meu eterno poder e da minha própria divindade para você. Por isso você é indesculpável por não dar a mim a glória que me lhe é devida. Antes, dá-la em meu lugar a criatura. Tá? Então, a criação geral, ela é um meio de condenação para o homem. Qual é a pergunta que surge aqui? Então ela é ruim? Ou seja, se ela condena o homem, então é uma revelação ruim para nós? Essa pergunta que às vezes salta, né, na nossa mente. Qual a resposta para isso? Justamente não, né? O ser humano é que é ruim, que em contato com algo bom, claro e objetivo, a revelação de Deus, responde sempre por si mesmo de forma negativa. A revelação é algo extremamente bom, só que o homem, ruim como nós somos, diante de algo bom, claro, objetivo, nós respondemos de forma negativa. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos antropologia e hamartiologia. Como é o coração do homem, como nós somos. Por isso que o homem em contato com algo bom sempre vai responder de forma errada. Deus fez coisas boas, o homem foi lá e deturpou, né? Assim a vida, né, o trabalho, a sexualidade, tudo que você pensar de bom que Deus fez, e o homem vai lá, toca, corrompe. Porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Por isso, diante de algo bom, revelação de Deus, o homem responde de forma errada. É justa a sua condenação. Aplicação prática para a revelação geral. Os cristãos devem se envolver na pesquisa científica, mostrando a grandeza e a glória de Deus na criação. O que isso tem a ver com a gente, revelação geral? Entender que a Bíblia, a revelação de Deus, ela não é apenas uma revelação religiosa. A Bíblia não é apenas a verdade religiosa, mas é a verdade absoluta. O objetivo da Bíblia central é a pessoa de Jesus, mas tudo aquilo que está na Bíblia, acerca da ciência, da história, da matemática e tudo mais, é verdade. A Bíblia não tem como objetivo ser um livro científico, histórico, e sim um livro redentivo, que aponta para Jesus. Mas tudo de história, ciência, enfim, que existe nela, é verdade. Tá? Isso é importante a gente destacar. E o ser humano, né, deveria se envolver com uma consciência cristã em todas as coisas. E não pensar que ele está servindo a Deus somente quando fala de Jesus, mas quando cumpre o seu chamado em todas as áreas da vida. A gente vai falar mais disso para você entender melhor quando a gente estudar sobre o ser humano. Mas a revelação geral nos mostra essa realidade. Os cristãos devem buscar uma educação completa, não apenas estudo religioso, até mesmo para defender a sua fé, que nós chamamos de apologética, né? Evangelismo. E isso, a revelação geral, ela quebra a barreira quanto ao sagrado e profano. Sabe quando as pessoas falam assim, religião e ciência não se misturam? Totalmente errado essa afirmação. Se misturam sim, porque Deus é a verdade e revela para nós a verdade absoluta. Ele é comprometido com a verdade. Então religião, fé cristã tem tudo a ver com ciência, história e tudo. A fé cristã atinge cada área da nossa existência e da nossa vida. Não existe, né, o sagrado, é só as coisas religiosas. Ciência, história e tudo mais, é coisas seculares, profanas. Não, as coisas se misturam, elas estão juntas, tá? Isso é importante. Revelação específica, vamos correr aqui para a gente encerrar. Então existe a revelação geral, a revelação de Deus para todos os homens. O que é a revelação específica? É a forma de Deus se revela apenas para um grupo específico, as pessoas, em contraste com a revelação geral. Então a revelação específica é como Deus se revela apenas para um grupo de pessoas, tá bom? Essa é apenas algumas pessoas que possuem. O principal meio, canal de revelação específica é a Bíblia, pois nela está registrado por escrito tudo que Deus desejou revelar de si mesmo. Então Deus
é infinito e teria infinitas coisas para revelar para nós. Ele selecionou aquilo que Ele desejava revelar para nós, que era necessário revelar para nós, Ele registrou isso por escrito ao longo da história usando homens. Essa é a Bíblia que nós temos em mão, é a revelação que Deus queria que nós tivéssemos acerca dele e dos seus propósitos para a nossa vida. Essa é a revelação principal, específica de Deus, a palavra de Deus. São consideradas também revelações específicas que a própria Bíblia nos mostra em suas páginas. Sonhos, visões, teofanias, que são aparições de Deus. Então isso nós vemos na Bíblia aparecendo, no Antigo Testamento. São revelações que Deus se revela especificamente para alguém, por isso que é específica também. Então isso é considerado também revelação específica. Porém, a mais fiel, clara e objetiva, a principal, é a palavra de Deus. Isso tem que ficar claro. Romanos 10, 13 a 17. Depois você pode ler em casa, eu vou ler só a última parte. E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Aqui está dizendo que nós podemos ter fé em Deus, fé na pessoa de Jesus, através da pregação da palavra de Jesus. Então, só existe uma maneira do ser humano crer em Deus, reconhecer que Deus é o Salvador na pessoa de Jesus, através do contato com a palavra de Deus, ou ouvida ou lida. Não existe forma alguma de salvar alguém da condenação, senão através do contato da palavra, seja pregada, seja lida, ouvida, enfim. A fé vem pela pregação da palavra, isso é indiscutível, é a revelação específica de Deus a nós. Propósito de conteúdo da revelação específica. Então ela revela Jesus Cristo como Salvador. A revelação geral apenas a existência de Deus. A revelação específica, a Bíblia, revela Jesus como Salvador para o ser humano. Esse é o propósito da Bíblia. Logo, o propósito é prover salvação. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Cristo. A Bíblia é o principal canal de revelação específica, pois somente ela é infalível e inerrante, revela a Deus como Redentor, possui a mensagem da salvação e é a norma escrita de fé e prática para o cristão. Aplicação prática acerca da revelação específica. Se é assim, logo os cristãos devem ter um senso de urgência no anúncio do Evangelho e no envolvimento com a obra missionária, uma vez que só há esperança de salvação para aqueles que estiverem em contato com a palavra de Deus. Então, se é somente através dela que as pessoas podem se curvar a Deus e crer em Deus e serem salvas, nós precisamos entender, olha, eu preciso estar comprometido com a obra missionária e com a pregação da palavra. Sem ela, as pessoas vão perecer sem Deus. Então, por isso que essa realidade bíblica deve criar em nós um senso de comprometimento com a obra missionária. Senão você não pode ir do outro lado do mundo, invista em missões, ore por missões. E seja você, onde Deus te colocou, um agente de proclamação do Evangelho do Senhor, dessa revelação específica. Não há fonte mais precisa, clara e fiel para se conhecer acerca de Deus e dos seus propósitos, além da Bíblia. Se dedique intensamente ao estudo e ao ensino dela. Então isso é fazer teologia, você precisa se empenhar nessa tarefa. Amém? Nós corremos um pouquinho, conseguimos terminar aí no nosso tempo, 8h40. Então, irmãos, essa é a nossa primeira aula sobre revelação. Com certeza daria para a gente falar mais, eu tive que correr em algumas partes, como os irmãos viram. Mas se ficou alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição para esclarecer, para conversar com você. Se não der para fazer isso hoje, a gente pode combinar um dia. Os pastores aqui também estão à disposição. Queremos ser bênção na vida dos irmãos. Amém? Não se esqueça de assinar a lista. Você que quer ter o certificado, lá atrás tem uma lista. Você vai preencher, você vai ver que tem um número antes do seu nome. Guarde aquele número, porque vai ser o seu número dentro do módulo, para você sempre pôr presença ali na frente do seu nome. Tá bom? Vamos orar para nós encerrarmos? Vamos ficar em pé? Assim, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós.